Capítulo 174 a 175 em Skyain. Chamas irromperam do corpo de Wiper e consumiram Yonde e Nid, queimando-os terrivelmente. Seus trajes de combate derreteram sob o calor intenso e eles perderam a consciência após sofrerem queimaduras de 3º grau. Enquanto isso, Wiper cambaleou, mas conseguiu se manter de pé. No entanto, antes que algo mais pudesse acontecer, o mar congelado sob seus pés se abriu e a plataforma se despedaçou. Imediatamente, a água jorrou do mar. Ao que tudo indica, o fogo derreteu todo o gelo sob o ponto de apoio de Wiper, fazendo com que a superfície se rachasse em centenas de pedaços. Wiper olhou para a água com os olhos tontos, enquanto perdia a consciência. Seu corpo inconsciente escorregou e estava prestes a cair no mar, quando 2 mãos enormes surgiram do nada, por trás dele, e o agarraram. O dono das mãos então chutou o pedaço de gelo e apareceu num canto da terra artificial de Germa. "Comandante, o senhor está bem?" perguntou o homem corpulento enquanto sacudia o corpo inconsciente de Wiper Era Urouge. Minutos atrás, algumas centenas de metros do campo de batalha de Wiper, Urouge conseguira quebrar o gelo e saltar logo após Tsumi ter congelado o mar. Ele queria interferir na luta de Wiper, mas ao vê-lo se esforçando tanto, desistiu. Presumiu que era hora de despertar seu poder. E estava certo, Urouge tocou a testa de Wiper. Estava muito quente. Febre? Para confirmar sua suspeita, Wiper respirava com dificuldade e era estranho. Wiper nunca tivera febre antes, pelo menos que Urouge se lembrasse. Talvez seja a reação do veneno, parecia uma possibilidade. Wiper anunciou que seu fogo havia queimado o veneno, mas quem sabia se era apenas um blefe ou não? Urouge, então, tentou sentir a presença de Tsumi no campo de batalha. Ela estava se saindo muito bem. Urouge, com um sorriso nervoso no rosto, murmurou baixinho: "Tsumi cuidará do campo de batalha. É melhor eu contatar Kami-sama primeiro." Enquanto isso, Amon estava em Skypiea, dentro da nova casca de Thriller. Amon estava em um quarto grande com uma cama grande em um canto e Yona estava sentada na beirada da cama. Em frente à cama, havia um banquinho com uma pequena mesa redonda entre eles, e Amon estava sentado no banquinho. "Kami, você conseguiu o que queria no Mar Azul?" perguntou Yona em tom humilde. Sem ousar parecer desrespeitosa, Amon apareceu de repente no quarto, assustando-a e acordando-a enquanto ela dormia em sua cama, já que não tinha nada para fazer. Todo o trabalho era feito por seus clones. Ultimamente, Yona tem treinado hack com Brook o dia todo e quando está cansada dorme. Essa tem sido sua rotina. Ela ficou preguiçosa. "Consegui o que queria", respondeu Amon. Kureha concordou em se mudar para Skypiea junto com Chopper. "Agora estou aqui para pedir sua ajuda." Yona fez uma expressão de pura alegria, tomada por uma felicidade instantânea. "Basta me dar a ordem e eu a executarei imediatamente." Amon assentiu com a cabeça, tirou a espada da cintura e a colocou sobre a pequena mesa à frente deles, depois de desembainhá-la. Ele disse: "Vocês conseguem sentir algo dessa espada com seu mantra?" Imagem aqui, ao ouvi-lo, Yona olhou para a espada com seu haki da observação e assentiu. "Não é de hoje, eu sinto essa energia dessa espada desde o dia em que você a trouxe. Eu simplesmente não mencionei porque você aparentemente já sabia disso. Esta espada tem sua própria força vital. Não, vida é uma palavra um pouco forte demais para o seu estado atual. É mais preciso dizer que esta espada tem consciência." A Yona terminou de falar enquanto ele erguia a cabeça. De fato, a espada tinha consciência. Como Amon afirmou na época de sua luta contra Liger e Crocodile, ele teve que injetar haki do Conquistador na espada por 300 horas seguidas. Só então ele conseguiu finalmente domá-la. Kitetsu 1 é uma espada de grau supremo, e era mais teimosa que sua neta, Kitetsu 3, que Zoro possuía. Atualmente, Haki usa Kitetsu 3 e Kitetsu 2. Sua outra espada foi dada a Tsumi. Amon planeja obter Enma e Yame no Habakiri, a espada gêmea de Oden, e entregá-las a Haki. Seus subordinados merecem o melhor. Depois disso, ele tem planos de fazer algo interessante com suas asas e as outras 2 lâminas Kitetsu. Enfim, Amon balançou a cabeça, afastando esses pensamentos, e olhou para Yona novamente. "O que você acha se eu desse um pouco da minha sombra para esta espada? A vida dela ficaria mais forte?" perguntou Amon a Yona, enquanto ela assumia uma pose pensativa. Deveria ser possível. "A sombra faz parte da alma, então, se você der sombra a um ser com vida inferior, ele deveria receber uma vida adequada", comentou ela. "Mas não acho que se possa usar uma parte da própria sombra para isso. Não consigo separar a sombra de outras pessoas. Se eu fizer isso, a parte que eu remover também será removida do corpo original delas." Amon deu uma risadinha ao ouvi-la e bagunçou seus cabelos. "Não importa. Pretendo cortar meu dedo, deve fazer sombra suficiente. Isso deve servir, não é?" "Não", Yona retrucou imediatamente. "Um ser divino como você não deveria derramar o próprio sangue. Por que não usa minha sombra?"
Não me machucaria de qualquer forma, sugeriu ela rapidamente para fazê-lo mudar de ideia. Amon olhou para ela com divertimento antes de rir baixinho. Eu estava brincando, sabe? Só queria ver como você reagiria. Não é todo dia que vejo uma demonstração tão extrema de emoções da sua parte. Após um breve silêncio, a expressão assustada de Yona desapareceu ao ouvi-lo, mas seu rosto logo ganhou um tom rosado. Kami-sama, seu provocador. Yona cobriu o rosto, envergonhada, enquanto Amon continuava sorrindo. Mesmo assim, seus pensamentos ainda eram sombrios. Boa garota. Ela me ajuda a lembrar por que criei essa persona divina, afinal. Pessoas como ela não hesitariam em matar outros e a si mesmas para minha segurança. Ele sorriu docemente e então fingiu tossir para fazer Yona recuperar a compostura. Enfim, não quero usar sua sombra porque ela pode não te aceitar. Como você sabe, esta espada é muito teimosa. Bobagem. Ele simplesmente se sente mais seguro com sua própria alma dentro da espada. Yona assentiu com a cabeça, tossiu e tirou as mãos do rosto. Mas como você pretende separar sua sombra do seu corpo sem se machucar? Amon levou a palma da mão à cabeça e tocou seus cabelos na altura dos ombros. Sabe, meu cabelo ainda projeta uma sombra. Posso usar meu cabelo para obter a sombra dele. Deve funcionar, não é? Os olhos de Yona brilharam. Isso é genial! Vai funcionar! Amon sorriu para ela e tirou uma tesoura do bolso. Yona o encarou estranhamente por um segundo. Vejo outra cena divina. Os bolsos de Kami estão cheios de tudo. Amon deu uma risadinha e entregou-lhe a tesoura. Ele então se aproximou dela e sentou-se ao seu lado. Yona era mais baixa que ele, então ele abaixou a cabeça enquanto a convidava a seguir em frente. Mas Yona pareceu hesitante. Mas você está abaixando a cabeça na minha frente. Ela pareceu surpresa com isso. Faça isso rápido para que eu não precise ficar me humilhando por muito tempo. Sim! Yona segurou delicadamente o cabelo dele e começou a cortar uma mecha muito pequena. Corte uma parte maior, não tenha medo. Sim! Ela engoliu em seco e tocou o cabelo de Amon com as mãos trêmulas. Em seguida, começou a cortar lentamente uma grande mecha de cabelo do tamanho da palma da mão. Caixa. Os cabelos dele caíram sobre a mão dela enquanto ela suspirava. Acabou? Amon então ergueu a cabeça e olhou para a mão dela. Um sorriso nervoso surgiu em seu rosto. Ela cortou tanto do meu precioso cabelo, droga. Ele apenas suspirou e endireitou-se na cadeira. Então ordenou: puxe a sombra do cabelo. Deve funcionar. Yona assentiu com a cabeça e olhou para as coxas, onde a sombra do cabelo caía. Em seguida, baixou a mão e puxou a sombra como se fosse chiclete grudado no chão. Plop! Ela então olhou para a sombra quadrada e ondulante do cabelo com olhos brilhantes. Tão fofo! Os olhos de Amon se contraíram ao ouvi-la. Fofo! Que coisa assustadora! Ele apenas suspirou e a deixou em paz. Então ordenou: bem, o que você está esperando? Coloque essa sombra dentro da espada. Yona assentiu com a cabeça e então aproximou a mão da espada, agarrando a sombra ondulante semelhante a veneno. Ela lentamente direcionou a sombra para a sombra da espada e, à medida que se aproximavam, a sombra da espada puxou a sombra do cabelo para mais perto de si, fazendo-a desaparecer dentro da sombra, enquanto a espada começava a tremer intensamente. Ao ver o tremor, Yona comemorou: algo está acontecendo. Ponto de vista de Amon. Depois que o tremor terminou, eu não esperava que minha espada ficasse assim. A espada ainda estava lisa e com sua bela lâmina branca de outrora. Mas o problema era o cabo. Havia pelos crescendo na ponta. Embora, para ser honesto, pareça um rabo e tenha um visual bacana, peguei a espada, segurando o cabo com um pequeno sorriso no rosto. Foi então Pirralho me põe no chão. A espada vibrou e falou em linguagem humana. Então ele consegue falar. Isso significa que o experimento foi um sucesso. Ele ganhou vida, mas sobre essa coisa falar é meio legal, mas vamos ver se consigo fazê-lo ficar em silêncio. Pirralho, me põe no chão! Uma voz grave com um antigo sotaque samurai ecoou pela sala. Ao ouvir a espada falar, Amon ficou sem palavras por um segundo antes de franzir a testa. Uma espada falante. Uma arma não precisa falar. Uma arma foi feita para destruir. Qual o sentido de conversar com ela? Ele então olhou para Yona, que encarava a espada falante com olhos brilhantes. Parecia que ela estava feliz por ver seu experimento ter sido um sucesso. Pirralha, você é muito jovem para empunhar este meu grande eu. Coloque-me no chão e deixe este esperar por alguém que realmente mereça este grande eu. Amon ignorou e perguntou a Yona: Ei, tem como impedir essa coisa de falar? Isso pareceu fazer a espada tremer violentamente. Pirralho, Pirralho, calma, relaxa. Eu só estava fazendo piadas para te fazer rir. O que ele pensa que é? Um coringa? Amon deu uma risadinha interna. Realmente parecia que conceder a essa espada a capacidade de falar seria um transtorno. Ao ver isso, Yona balançou a cabeça. Não deve haver nenhuma maneira de fazê-lo parar de falar.
A única maneira seria remover sua sombra dele, mas, nesse caso, ele retornaria à sua forma anterior. Amon assentiu com a cabeça ao ouvir isso. Ele tinha algumas ideias, mas não queria danificar a espada. Então não as testou nela. Na verdade, não é necessariamente uma coisa ruim. Depois de comer a fruta do diabo, eu devo ser capaz de controlá-la e usá-la, se pudermos nos comunicar livremente, pensou Amon, tentando se convencer. E funcionou. Ah, que bom que você entende. A espada emitiu um som que Amon só pôde deduzir como um suspiro. Amon ergueu uma sobrancelha. Sabe o que eu estava pensando? Era estranho como ele conseguia entender o monólogo interno de Amon apenas pela sua expressão facial. Um pouco. Posso ter esse senso de humor peculiar, mas ainda sou parte de você. Veja por esse lado. Você e Kitetsu-un são meus pais e eu sou seu filho. Não sou nenhum de vocês, mas ao mesmo tempo, sou ambos. É bem complexo. A espada respondeu fazendo Amon refletir. Interessante, disse uma criança. Amon sentiu vontade de dar uma risadinha. Então, por que você quer que eu não te use? Como eu disse, pirralho, eu estava brincando. Como eu não ia querer que você me dominasse? Você já me reivindicou ao inserir Haki do Conquistador em mim por centenas de horas. Amon murmurou. É verdade, você começou a ser obediente depois daquele incidente. Então Amon ordenou. Muito bem, então pare de me chamar de pirralho. Me chame de mestre, mas eu sou um samurai orgulhoso. Como posso, Yona? Tudo bem, Des. Eu entendi. Eu farei isso. Vou te chamar de MM Mestre. Ao ouvir isso, Amon curvou os lábios num sorriso irônico. Bom garoto, então vamos fazer o último procedimento. Amon enfiou a mão na bolsa e tirou uma grande fruta do diabo, colocando-a sobre a mesa. Coma isto. A espada permaneceu em silêncio ao ouvi-lo. Como? Amon ergueu uma sobrancelha. Ele não tem a minha memória? Que bom! Então, fazer um objeto comer uma Akuma no Mi não é tão complexo assim. Em um ano, existe um bully de chá que comeu uma fruta. Mas depois de perguntar para Otama, descobri que um dia ela tentou ferver uma fruta naquele bully e quando terminou, viu a mudança no bully. Oh! Exclamou Yona, surpresa. Não é tão complicado assim. Então é só colocar o Kyu na panela junto com a fruta do diabo? Kyu! Kyu! Amon e a espada perguntaram ao mesmo tempo. Yona assentiu. Claro, Kyu disse que é filho de Kitetsu-un, então não podemos usar o nome anterior. Por isso pensei em Kyu. Não é um nome fofo? Que fofo. Mas eu sou uma espada orgulhosa. Por que eu precisaria de um nome bonitinho? Amon permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não teria sido possível dar vida à espada sem a ajuda de Yona, então ele acataria a sugestão dela desta vez. Ok, a partir de agora você será Kyu, mas, mestre, claro, era em parte para provocar a espada. De qualquer forma, o problema é que colocar Kyu e a fruta em um vaso pode não funcionar, porque, pelo que sabemos, o vaso pode acabar com a fruta no lugar de Kyu, entendo. Yona assentiu. E então? É simples. Kyu só precisa cortar a fruta ao meio, com a intenção de devorá-la, completou Amon. Será que isso realmente vai funcionar? Só podemos tentar, respondeu Amon à pergunta de Yona, colocando a fruta sobre a mesa ao lado de Kyu e ordenando que a espada fosse desembainhada. Agora, corte-a com a intenção de comê-la. Certo. Kyu, a espada, então flutuou no ar e apontou sua lâmina para a fruta. Imediatamente, desceu em disparada e cortou a fruta ao meio. Silhouette. A fruta foi cortada em duas partes, e esses dois pedaços de Akuma no Mi brilharam com Kyu no meio. Como que de repente, trim! Enquanto as Akuma no Mi desapareciam no ar, o telefone de Amon tocou. Ele logo atendeu a chamada e ouviu a voz de Urouji do outro lado da linha. Kami-sama, o comandante Wiper, está em grave perigo. Precisamos de você, Kensamon, franziu a testa com o Diauzo no ouvido. Será que ele falhou? Era altamente improvável, pelo menos com o Urouji ali. Vamos ver. Amon olhou para a espada que agora tinha um leve tom dourado na lâmina. Hora de testar você. Akio. Enquanto isso, no reino de Germa, Tsumi lutava contra os soldados inimigos sofrendo vários ferimentos pelo corpo. Bang! Quei! Ela gemeu quando uma bala penetrou sua coxa. De alguma forma, ela se levantou e disparou uma flecha de gelo em direção ao atirador. Ela sentiu outra bala vindo em direção ao seu pescoço, então se agachou e desviou do tiro. No momento em que ela se preparava para atirar uma flecha na direção do outro atirador, um estrondo alto soou, a alta muralha que circundava o reino tremeu. E imediatamente, um homem atravessou a muralha, reduzindo-a a pó. Bam! Um buraco se abriu na parede e um Urouji altíssimo surgiu através da parede quebrada como um titã blindado. Pela sua postura, parecia que ele havia aberto a parede com o ombro ou os olhos dos soldados se arregalaram ao verem aquilo. Aquele monstro havia voltado? Antes que pudessem recuperar a compostura, algo mais surgiu em sua visão. Mestre! Gritaram eles ao perceberem o corpo carbonizado de Vinsmoke Judge acima dos ombros de Urouji.
junto com os outros membros do Vinsmoke em suas grandes mãos. Urouge então anunciou em voz alta: nosso comandante Wiper derrotou todos os seus comandantes sozinho. Rendam-se agora, ou a vida de 5 pessoas será perdida. Ao ouvirem o comentário ameaçador de Urouge, os corpos dos soldados tremeram. Mas eles não tinham escolha. Estavam programados para dar a vida pela família Vinsmoke. Então não é de se admirar que obedecessem a Urouge quando ele usava suas vidas como moeda de troca. Imediatamente, os soldados largaram suas armas no chão e também se ajoelharam, Puntisume e os outros suspiraram ao ver aquilo. Essa batalha causou muitas baixas, com pessoas morrendo de ambos os lados, sendo que os habitantes de Skypiea sofreram mais perdas devido à sua falta de defesa contra as balas perfurantes. Sumi deixou-se cair no chão, suspirando mais uma vez, mas foi então que o céu escureceu estrondo. Num instante, como um relâmpago, um homem apareceu ao lado dela. Tsumi, você está bastante machucado. O homem comentou enquanto Tsumi o olhava com olhos preguiçosos. Meu senhor, eu quase morri. Ao ouvi-la, o homem Amon deu uma risadinha. Descansem um pouco, comentou ele. Vou levar todos vocês de volta para Skypiea rapidinho. Todos vocês, junto com as naves. Enquanto Tsumi o encarava com olhos estranhos, mal acreditando nele, Amon se teletransportou para o ar novamente. Amon parou no ar, olhando para baixo enquanto desembainhava sua espada. Kyu perguntou: mestre, devo ativar meu poder? Sim, disse Amon, com um sorriso. Em seguida, apontou sua espada para o mar, a poucos centímetros dos navios. Amon concentrou toda a sua força no braço e ergueu a espada no ar, desferindo um golpe para baixo. Corte dimensional. Com um som estalado, assim que o ataque aéreo deixou a espada, o próprio espaço foi cortado, revelando um mundo sombrio do outro lado. Uau! Murmurou Amon, enquanto encarava o abismo. Embora isso tenha provocado uma onda de protestos no Reino Germa, a enorme ilha artificial. Então entrou lentamente na fenda espacial devido à corrente marítima. E logo depois, o reino, juntamente com os navios Einherjar, desapareceu na escuridão. Ponto de vista de Amon. Ao ver a nave desaparecer na escuridão, eu também flutuei lentamente dentro da fenda no espaço. Imaginei que estaria completamente escuro lá dentro. Mas, ao passar pelo portão, tudo voltou a ficar iluminado. Havia um mar, havia ilhas ao redor, havia também casas nas ilhas a quilômetros de distância daqui. A única diferença era que não havia vida neste mundo nem cor. Tudo era cinza. A Besto era uma cópia do mundo exterior, tudo tal como estava presente aqui, desde as fezes à comida. Pode-se dizer que é um mundo perfeito, murmurei enquanto me aproximava da enorme ilha artificial com 10 navios em Herger flutuando no mar cinzento. Ergui uma sobrancelha ao olhar para a nave, que também havia se tornado cinza em meio aos arredores. O mais surpreendente era que as pessoas a bordo também estavam cinzentas, congeladas no tempo. Sim, mestre, todos, exceto o usuário da fruta, ficam congelados no tempo aqui. Entendo, mas por que não estou congelado? Certamente não comi a fruta. Ao ouvir minha pergunta, a espada tremeu. Hahaha, claro, é porque eu não quero que o mestre congele. E também porque você está me tocando. Franze a testa. Isso significa que estou à mercê dele neste mundo? Bem, não que ele fosse me trair, considerando que ele faz parte de mim. Mesmo assim, mesmo que ele tente alguma coisa, duvido muito que eu seja congelada. O mundo fica congelado no tempo sempre que eu entro no modo de velocidade relâmpago. Então presumo que, ao entrar nesse modo aqui, o efeito seria anulado. Enfim, certo, já que todos estão congelados no tempo, são como estátuas. Acho que consigo me teletransportar com um monte de estátuas. Não consigo me teletransportar com seres vivos. Não porque o calor intenso do campo elétrico os fritaria, mas porque simplesmente não é possível. Algo me restringe, provavelmente a força do universo. As regras de Oda, talvez? Enfim, vamos ver se consigo me teletransportar para a nave inteira. Se conseguir, isso aumentaria muito minha mobilidade.